Bem-vinda, bem-vindo ao portal Amor em Palavras, em nossa live de quarta-feira. Meu nome é Eliuse Silva e eu sou a mensageira deste portal. E hoje o nosso tema é bem peculiar. Boa noite, minha querida Deise, se achegue. O nosso tema é expandindo o amor próprio. Num dia 12 de junho, em que se celebra, a sociedade celebra o Dia dos Namorados. E é interessante, ao invés de a gente pensar essa relação de namoro, pensar o namoro pessoal, né? Então é por aí que a gente vai. A semana passada falamos dos relacionamentos saudáveis, já com um preparativo para esse dia. E hoje a gente traz mais uma vez o tema do amor próprio. E como é que a gente pode expandir esse amor? Como é que a gente pode viver esse amor? Como é que a gente pode celebrar esse amor? Toda e qualquer relação começa sempre com a relação de amor interno. Sem a relação consigo mesmo, não é possível estabelecer relação com outros, pelo menos não relações saudáveis. E quando a gente fala de amor próprio, estamos propondo expandir a perspectiva de amor para além do que o ser humano tem pensado, que às vezes confunde amor com apegos, né? Então, às vezes as pessoas nas suas relações se apropriam de coisas e outras pessoas como tendo uma certa posse e acham que isso é amor. O amor está sempre vinculado à liberdade, a caminhar com o propósito de encontrar a si mesmo. Então é sempre importante. Ô Luma, boa noite também, lindeza. Que bom. Querida. Coisa linda. O amor de criança é espontaníssimo, né, gente? Já é o nosso símbolo, eu diria. A nossa representação de amor próprio. As crianças já vêm com esse amor. E infelizmente, às vezes, ao longo da trajetória da vida, a gente perde. Eu digo a gente porque todos somos crianças. Então a gente vem com esse amor expansivo. Ele já é, assim, o amor divino por excelência. A gente já encarna o amor na nossa infância, na nossa juventude. E infelizmente a gente vai se perdendo no meio do caminho. E é exatamente a proposta dessa expansão de amor próprio, é esse resgate mesmo do que ficou no meio do caminho. O que nós deixamos esquecidos ao longo do caminho, do caminhar. Então tudo começa por esse amor dessa criança que a gente traz, né? Dessa criança que somos. Nós continuamos com o coração criança, no sentido não de infantil, mas de pureza. Então, o processo da expansão requer que a gente resgate esse coração criança que muitas vezes está adormecido. E a gente vem trazendo dores, memórias, situações que nos fazem esquecer de quem somos, do que estamos, qual é o nosso propósito na Terra. Então, para a gente pensar esse amor, a gente precisa voltar para dentro e se conhecer. Para a gente chegar no reconhecer. Boa noite, Patrícia, amada irmã querida. Bem-vinda também. E vão se chegando a esse portal de amor, né? Sempre falando de amor, às vezes não usando a palavra amor, mas toda a temática que a gente traz aqui é nesse caminhar do amor, no trajeto do amor. E como eu disse, é um portal de amor em palavras. E antes de chegar aqui com vocês, eu estava ali na minha conversa com a grande egrégora de luz que assiste esse portal, que dá assistência, que irradia para esse portal e me colocando aqui a serviço do amor, para que as palavras que sejam proferidas sejam palavras de verdade e de amor que possam tocar os corações.
E quais corações? Tanto de quem está aqui ouvindo agora, quem vai ouvir depois, e de quem está em outros planos também ouvindo essa live, que eu sei que ela reverbera para os 4 cantos do universo. E a gente está exatamente nessa reflexão de para onde caminhamos, o que é que deixamos no meio do caminho, o que é que ficou esquecido, quem somos para que a gente possa chegar ao amor que já somos. A gente não está construindo a gente está, eu diria assim, redescobrindo um amor que nós já somos. Oi, Paulinha, boa noite, meu bem, se achegue também. Então a gente precisa compreender esse processo de que ao longo do caminho nós fomos deixando, digamos assim, pedaços de nós na estrada que compõem a nossa alma e que compõem esse amor que nós somos. E aí a gente precisa trilhar esse caminho dessa redescoberta, desse reencontro com nós mesmos. Então, se hoje é um dia de celebração dos namorados, que a gente comece o namoro com a gente. E quantas pessoas se propõem a fazer isso? Quantas pessoas sabem fazer isso? Sabem? Boa noite, Brechó Rodrigues. Eu não sei o nome, mas se puser aí eu posso falar seu nome aqui. Bem-vindo ao perfil Brechó Rodrigues. Também se achegue. E a gente então vai se redescobrindo no caminhar. Então vamos trilhar esse caminho do que é essa descoberta. A gente precisa olhar para dentro. A gente precisa reservar o tempo de estar com nós mesmos para criar esse namoro com a gente. E eu diria, do que eu tenho observado no meu caminhar como professora universitária, como terapeuta, como conselheira, como amiga, como filha, como mãe, os papéis todos que eu ocupo, eu tenho percebido que cada vez mais, não sei se cada vez mais, eu não vou fazer um comparativo entre um antes e um depois. O que eu observo é a dificuldade que as pessoas têm de estarem consigo mesmas, de se conhecerem, de inclusive entenderem as dores que carregam. A gente precisa de um amparo externo, de um auxílio externo para compreender o que é que acontece dentro de nós. Então vamos fazer um pouquinho esse caminhar de como vamos nos constituindo seres humanos e seres humanos adultos, adultas, para entender o que é que vai ficando no meio do caminho. Porque a gente, quando vem para a Terra, a gente já vem com um plano de trabalho. Eu tenho falado reiteradas vezes aqui, né? A gente vem com um plano de trabalho no sentido assim, com um propósito, um trabalho conosco, de lapidação. A gente vem se lapidar, a gente vem se trabalhar. Então a gente já vem com certas predisposições para certos comportamentos e certas experiências. Só que se a gente se perde na dor, a gente acaba não chegando no ponto principal, que é o aprendizado. Então a gente precisa começar a entender por que a gente vive certos processos, sobretudo quando eles se repetem. Parece que tem certas situações que a gente tem aquela sensação de eu já vivi algo parecido, eu já vivi algo assim. Ou a gente diz mesmo, né? De novo isso? Por que de novo isso está acontecendo em minha vida? Então a gente precisa compreender que quando essas situações vêm, por mais dolorosas que elas sejam, elas são bênçãos porque estão nos impulsionando para nós irmos para o nosso caminho. Não estou querendo dizer que nós viemos para cá para sofrer, para passar, para ter essas dores. Não. Se a gente entrar no fluxo do aprendizado, da experiência, a experiência passa. Ela dói, mas não se torna um sofrimento. É uma dor que vai passar. Mas se a gente fica preso na situação, aí ela gera o sofrimento e a gente fica ali girando naquela situação sem avançar. Então o que acontece é que a gente precisa olhar para a nossa história e tentar compreender quais são as situações que estão vindo para o meu aprendizado, que eu planejei vivenciar. Esse é um ponto. Sempre a gente lembrar de que nós planejamos os nossos aprendizados.
para a gente não responsabilizar o mundo, o outro, as situações e entrar num perfil, digamos assim, de vítima. Então, a vítima é aquela que tira o poder de si e estabelece esse poder para a situação externa e se coloca como, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não tenho forças para isso, para sair da situação. Então, quando a pessoa se coloca assim, ou porque já está dolorido demais, a situação já é sofrida demais e ela não tem forças para sair, ou simplesmente ela criou uma máscara de cegueira tão grande que ela não consegue enxergar que ela que está criando aquela situação e que ela própria se enredou, se prendeu, se aprisionou naquela situação. Então, quando a gente não consegue sair sozinho de uma situação, o melhor caminho é buscar ajuda. A ajuda de quem está próximo, a ajuda de profissionais que a gente confie e que possam nos auxiliar a enxergar o que está acontecendo. Mas o primeiro ponto seria entender mesmo que dor é essa. Todos nós carregamos algum tipo de dor em algum nível, ou mais profundo, mais intenso, ou já mais suavizando. Quem já está, digamos assim, no trabalho de limpeza interna, de faxina interna, essas dores já começam a suavizar. Quem ainda não acordou para fazer essa faxina interna, ainda está nas sombras, ainda está tudo nebuloso, não consegue entender de fato o que está acontecendo. Então, um ponto importante é esse, de a gente compreender que a gente carrega dores. Todos nós carregamos. E se a gente não limpar, elas vão se intensificando. Então, a gente carrega as dores da rejeição, as dores da traição, as dores do abandono, as dores os processos de autossabotagem de um modo geral. Então, como eu disse, a gente precisa começar a entender o que acontece comigo. O que é que eu estou vivenciando? Que dor eu estou carregando e ainda não compreendi, que ainda não assimilei, que ainda não processei. Esse é o primeiro passo. E sempre ligado às dores que acontecem na infância ou quando a gente já traz como tendência de vidas passadas, a gente vai modelando a nossa história, a nossa vida a partir dessas situações. Um exemplo simples que eu tenho, como sempre, né, lido, estudado. Estou agora lendo um livro que se chama As 5 Dores Emocionais. O nome da autora é Louise Bourbon, alguma coisa assim. As 5 Dores Emocionais. Estou no início do livro, mas já me trazendo assim muitos aprendizados. E a gente, então, tem essas dores e cada dor nos faz de alguma forma criar máscaras. Por que a gente cria as máscaras? Todo ser humano tem suas máscaras. Porque é a forma de a gente lidar com a vida, de a gente lidar com as situações. A gente não sabe direito como responder. Boa noite, Sheilinha. Muito bem-vinda também, minha querida. Então, a gente não sabe responder às situações ainda na infância. Então, a gente começa de alguma forma a guardar a nossa essência, botar numa gavetinha ali a nossa essência. Boa noite, querida Ione. E começa a viver o que a sociedade nos espera. Vamos lá para a infância, né? Vamos lá para o nosso processo ainda criança. A criança, ela tá ali, digamos assim, numa situação, ela vem com o amor que eu falei, ela já vem com essa predisposição para amar e já sendo amor. Mas ainda sem a maturidade de consciência para compreender como a vida funciona, digamos assim. Então, a criança, ela tá ali com os genitores, com os pais, com os educadores. Vamos na hipótese de tá com a mãe e a mãe precisa sair para trabalhar. A criança ainda é bebezinha. Na cabeça da criança, é como se a mãe estivesse deixando ela. A mãe volta no final do dia, mas ela já processou uma dor na saída da mãe, digamos assim, no início do dia. Quando a mãe chega à noite, ela não vai racionalizar de que minha mãe voltou, ela só estava um tempo fora, mas voltou. Se ela fixou na ausência da mãe naquele momento, ela vai trazer isso para dentro e vai processar essa dor. Se ela fica presa nessa dor, por todos os dias, na saída da mãe, ela vai
processar como sendo assim, minha mãe tá me deixando. Ela não vai compreender, minha mãe tá saindo para trabalhar, para me sustentar e que vai voltar no fim do dia. Só para a gente entender como é que funciona isso na nossa consciência, subconsciência depois se torna, né? Na consciência de criança, vamos dizer assim, de bebê. Então a gente traz isso e começa a viver a vida a partir desse sofrimento. Estou trazendo um exemplo, tá? Que acontece com a maioria de nós, mas é apenas um exemplo. Não significa que rigorosamente aconteceu com vocês que estão me ouvindo desse jeito que eu estou falando. Então a criança vivencia isso, por exemplo, de que a mãe saiu ou o pai saiu e ela processa essa informação dentro dela como sendo: estão me deixando, estou só, estou desamparada e não tenho o que fazer, não sei como lidar com isso. Por mais que os pais voltem, como eu falei. A partir daí, ela começa a vivenciar um processo de responder a essa situação, a essa dor. O modo como ela lida com essa dor, ela vai buscar uma maneira de lidar com isso para não ficar em sofrimento. E daí então ela cria a chamada máscara. E ela começa a agir de modo eu preciso, lembrando que é exemplo, tá? Não peguem ao pé da letra para vocês e aí vocês vão processar de outra forma. Mas ela vai dizer assim: eu preciso fazer alguma coisa para que minha mãe não me deixe sozinha, para que meu pai não me deixe sozinho. Então ela, no processo de crescimento dela, ela começa a se modelar no sentido de: eu preciso fazer coisas que correspondam ao que os adultos que cuidam de mim se sintam agradados, para que me amem. Há uma necessidade nossa sempre de sermos amados. Então a gente faz de tudo para que aqueles que cuidam de nós nos amem. Então a gente começa a abdicar, abrir mão de coisas que nos interessam, que a gente gosta, sempre para agradar aquele outro que cuida de nós. Então a gente começa então a criar de fato aquela máscara de: não sou eu quem está aqui, mas alguém que busca corresponder às expectativas do outro, desse outro que eu busco o amor. Então a gente vai se modelando nesse jogo do: eu necessito ser amada e preciso fazer algo para que aquele que cuida de mim me ame. E a gente então vai deixando as nossas essências, os nossos desejos, os nossos quereres. Ao longo da vida, a gente vai se modelando no sentido de corresponder ao que o outro quer. Quando chega na adolescência, a tendência é o rompimento com tudo isso. E a pessoa, se ela se distanciou muito da essência dela, ela começa a entrar num certo padrão de rebeldia, porque a ferida é maior, ela está longe dela mesma. O amor que ela está buscando fora, agora ela começa a compreender que é o amor dela que ela não tem. Só que ela não tem consciência disso. Ou melhor dizendo, nós não temos consciência desses processos. A gente vai vivenciando, se distanciando da nossa essência, buscando corresponder ao que a sociedade quer. A primeira relação nossa é com os nossos educadores. Normalmente, né, pai, mãe, ou tio, tia, avô, avó, alguém que cuida de nós. E, posteriormente, todo aquele que ocupa o lugar de autoridade. Então, as nossas professoras, os nossos professores na escola, se a gente começa a trabalhar os nossos chefes e por aí vai. A gente começa, então, sempre a estar nessa busca incessante por querer agradar aquele a quem a gente está correspondendo ali, com quem a gente está se relacionando, porque a gente tem a necessidade de ser amado e processou na infância que o ser amado é fazer o que agrade ao outro para que o outro esteja presente, conforme a tendência de aquele que desenvolve a dor do abandono, ele vai buscar sempre a atenção. Aquele que desenvolve a dor da rejeição, ele vai buscar sempre ser aquele, como é que eu diria? Aquela pessoa que não se rebela.
é sempre muito doce, muito gentil e está sempre muito a serviço, está sempre servindo, servindo, servindo. Então, é essa dor da rejeição. E aí tem os outros perfis, mas de qualquer forma o que eu peço a vocês comecem a observar qual é o padrão de comportamento de vocês. Como é que vocês tendem a lidar com situações desafiadoras? O que é que incomoda? Às vezes você quer, por exemplo, um tema que é muito recorrente nos processos terapêuticos e também nos meus processos de aconselhamento, é o saber dizer não. Como isso funciona? A gente deseja dizer a alguém próximo a nós que a gente não quer fazer tal coisa, ou que a gente não quer ir para tal lugar, que a gente não quer tal situação, mas a gente se sente tão desconfortável em dizer esse não, que a gente silencia e atende, digamos, ao pedido ou ao chamado do outro. Só que aí, como é que funciona? Digamos assim, se a gente diz não dentro de nós, está funcionando a ideia de que eu estou ferindo o outro. Mas para não ferir o outro, o que é que eu prefiro fazer? Ferir a mim. Porque eu ainda estou preso àquele padrão de eu preciso fazer coisas para agradar a pai, mãe ou os educadores para eu receber o amor deles. E isso vai se prolongando ao longo da vida nas nossas relações. E aí, para as relações que a gente vai estabelecendo, isso vai acontecendo. E acontece também o inverso de as pessoas que se sentem livres para dizerem não, muitas vezes são mal vistas e mal compreendidas, como se dissesse, fulano de tal é muito egoísta, só pensa em si, porque tá dizendo um não para o outro, mas dizendo um sim para si mesmo. Então observe que o processo, quando a gente não diz não para a pessoa fora, a gente está dizendo não para nós, no sentido de não estou desejando ir para tal lugar, mas minha mãe está me chamando, minha irmã está me chamando, minha amiga está me chamando, então eu vou acabar indo só para não ter que dizer não. A gente então agrada a outra pessoa e está dizendo não a si mesmo. Sempre o não ele vai para algum lado. Quando isso acontece, a gente deve refletir. Por que eu me submeto a essa situação, por exemplo? Por que eu aceito esse tipo de situação? Ou eu me posicionando, dizendo, não vou. Esse não vou é com leveza, é com suavidade ou é uma certa agressividade? Porque às vezes acontece de a gente engolir muitos sapos, como se fala, Guardar coisa e quando não suporta mais, estoura e aí começa a botar para fora. A falar e aí junta uma série de situações que desejou falar na época e vai falar só naquela situação ali. Normalmente, e acontece muito de falar coisas que não tem a ver com a pessoa que está ouvindo, com a situação que está ouvindo e tem a ver com outra situação. Mas como a gente acumulou muito, a gente acaba virando uma panela de pressão. Paulinha tinha dito que tinha parou para você ou para todo mundo? Diz que voltou. Bom, se eu estiver falando aqui ao vento, me avise. Mas eu acho que foi a sua internet, minha flor. Qualquer coisa vão me falando aí que eu me reorganizo aqui. Então a gente sempre está nesse processo de acumular, como eu estava falando. Se a gente não fala no tempo certo, na hora certa, a gente estoura. E estoura muitas e muitas vezes com as pessoas indevidas. Me veio o exemplo aqui que é muito comum com as mães, e eu me incluo nessa lista. Hoje meu filho está grande, mas isso já aconteceu lá no passado, quando ele era menor. Então ótimo, Daisy disse que está tudo fluindo lá. Deve ter sido a internet de Paulinha mesmo. Então, acontece, sabe o quê? A gente vive situações às vezes vive certas opressões na vida do dia a dia, no trabalho, nos relacionamentos, enfim, na relação com pai e mãe, e acumula determinadas coisas
e estoura, como eu estava falando, em certas situações. O que eu quero trazer à tona, que é muito comum, e isso acontece muito com as mães, e aqui me parece assim que pelo menos boa parte aqui são mães, umas ainda são filhas só apenas, né? Que é a gente estourar exatamente com filhos e filhas, com os nossos filhos, com a nossa prole, porque a gente vem acumulando, por sermos oprimidos por certas situações que a gente não teve força para combater, digamos assim. E às vezes acaba estourando exatamente com aqueles que são, digamos assim, mais vulneráveis em relação a nós. Estão numa relação de poder às vezes, então as mães acabam, por exemplo, descontando nos filhos. Às vezes vai dar uma bronca por uma coisa e vem com um sentimento acumulado de várias outras situações que essa bronca vira assim um broncão. E às vezes vai bater no filho, então já bate com uma certa agressividade. Ou às vezes já fala de um jeito extremamente agressivo. Não é que a criança fez uma coisa que gerou esse sentimento. Na realidade, a gente vem acumulando coisas e acaba estourando ali na hora errada. Então é só para a gente perceber que quando a gente se desarmoniza, quando a gente sai do nosso equilíbrio, é porque a gente já vem acumulando sentimentos que não liberou na hora devida e acaba esse sentimento explodindo. Então é um gesto de amor próprio sempre a gente procurar. Se chateou, que isso vai acontecer, circulou sangue na veia, a gente se irrita, se chateia, se aborrece, isso é comum. Fica triste, isso acontece, é para acontecer mesmo. Se estamos saudáveis, tudo isso vai acontecer. O que não deve acontecer é a gente guardar isso. O ideal é sempre deixar passar, sair, deixar fluir, tirar de dentro de nós esses sentimentos desarmônicos. Porque se a gente acumula, em algum momento esses sentimentos vão estourar. Então, para a gente não se ferir, se magoar, não carregar lixo, como eu gosto de falar, né? A gente pega uma mochila e vai juntando lixo, vai juntando coisas pesadas, vai juntando sentimentos, pensamentos densos. E se a gente não libera, ou vai somatizar no corpo e fazer o nosso corpo adoecer, ou a gente vai estourar no momento errado, com a pessoa errada, de forma errada. Então, para evitar isso, é que a gente deve estar sempre fazendo a nossa faxina emocional, sempre liberar isso. E como é que a gente faz a nossa faxina emocional? Primeiro, estando atentos a nós, o que está acontecendo conosco. Se a gente anda num processo assim de certa irritabilidade com frequência, observa o que está acontecendo. Se tem coisas que estão desagradando, que estão incomodando, que estão ferindo, e a gente deixando para lá, alguma hora isso vai estourar. Não vai ficar bem. Então, mas se a gente vai liberando, vai soltando, a gente consegue se harmonizar. E um outro aspecto a se pensar é, se tem situações que não nos fazem bem, por que a gente continua aceitando essas situações acontecendo em nossas vidas? Isso também é o inverso do amor próprio. Tem situações que estão desagradando, que tem pessoas que estão incomodando, tem fatores. Avalia o que é que você pode fazer para que isso seja diferente. Não simplesmente deixar para lá, porque deixar para lá é dizer não a si. É se menosprezar, se colocar pequeno, como se dissesse, não tem importância. Quando a gente diz que uma situação que nos incomoda não tem importância, na verdade a gente está dizendo, eu não sou importante. Então, tanto faz o que aconteça, não tem problema me ferir, porque eu não sou importante. E por que esses pensamentos escondidos, eles não são expressos, eles não ficam perceptíveis, eles estão escondidos no nosso subconsciente.
E por que que eles acontecem? Por aquele processo lá da infância, do buscar o amor do outro e interpretar que esse amor não está chegando. Não é que a criança não esteja sendo amada. Ela não está sendo amada da forma que ela processou, que ela achou que deveria ser. E essa criança que eu estou falando aqui agora somos nós, né? Agora adultos. Essa criança ainda existe dentro de nós, no formato do nosso subconsciente. Então, tudo aquilo que está guardado e que a gente não faz ideia que passa na nossa cabeça, mas que é o que rege a nossa vida, o que determina como a gente vive, como a gente reage às situações, tudo isso são essas memórias do subconsciente, que é o nosso sistema de crenças. Nós somos resultado do que acreditamos ser, só que não é o que está no nível do consciente, do pensamento expresso. Às vezes está lá bem guardado, bem escondido e a gente não faz ideia. Por isso, é um gesto de amor buscar sempre o autoconhecimento, buscar compreender os próprios processos, buscar compreender por que você age de tal forma, por que eu ajo de tal forma. Já aconteceu isso com vocês, de se perguntarem assim, mas por que eu falei isso? Por que eu fiz assim? Eu não queria ter feito desse jeito. Eu só reagi ali, nem sei por quê. Muita gente eu ouço falar isso, né? Eu nem sei por quê, mas eu falei tal coisa, eu nem sei por quê, mas eu agi de tal coisa, eu nem sei por quê. Eu nem queria ir para tal lugar, mas fui. Ou eu queria ter ido, mas acabei não indo. Então são várias coisinhas assim que tem gatilhos no nosso subconsciente que nos fazem agir de determinada maneira. Então a gente precisa bater assim na porta do subconsciente e dizer: oi, alô, quem tá aí? Deixa eu conhecer você um pouquinho, deixa eu saber quem é você que tá guardado aqui dentro de mim. A gente precisa reservar esses espaços de nossas vidas para nos dar atenção nesse sentido de se conhecer mesmo. Buscar leituras, conhecimentos, informações como vocês estão fazendo aqui agora, conversar com pessoas que possam auxiliar, mas é importantíssimo reservar esse tempo e eu diria lugar também, não é em qualquer lugar, em qualquer hora, reservar um tempo e um espaço para que a gente possa se cuidar nesse sentido do emocional, do pensamento, quais são os pensamentos que a gente está alimentando, que a gente está levando adiante, o que é que está nos sustentando, que tipo de pensamentos a gente vem nutrindo. Essa é uma informação muito importante. Então a gente precisa ter essa consciência de quem estamos sendo, o que estamos fazendo, para onde estamos indo, como é que somos, quem somos hoje. Porque a gente, como eu disse, é sempre resultado do que fomos e de como nos construímos ao longo da vida. Então a gente precisa ter essa consciência de quem somos hoje. Chegou uma figurinha aqui de 8 anos, eu não sei se ela vai querer aparecer. Tá batendo aqui na porta e me chamando, vem cá. Tô aqui falando ao vivo com a turminha. Uma figura que me ensina muito. Deixa eu ver se ela quer aparecer. Vem cá. Essa é Maria Flor. Foi ela que me ensinou algumas reflexões sobre leveza, conduzir a vida com mais leveza. E ela estava ali na porta, ó, toque, 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 eu sem poder responder. Então agora ela sabe por que eu não respondi, não é? Pois essa é Maria Flor que me ensina outros tempos da vida. É um ser humano assim das artes, das cores, das flores. O nome dela não é à toa não, porque ela ama desenhar flores. Meu mural tem aqui alguns desenhos com a presença dessa figura. E a forma como ela reage a certas situações me fazem refletir mesmo assim, como eu estou conduzindo a minha vida. Deixa eu aproveitar e trazer uma situação que eu vivenciei com ela,
que talvez não seja do tema, mas a gente de alguma forma vai tirar algum assunto sobre amor próprio ou amor. Eu moro aqui no térreo e ela mora no andar de cima. Aí eu fui lá conversar com ela, brincar e tal, e eu vim descendo as escadas. Aí eu percebi que ela vinha escondidinha atrás de mim pra, sei lá, tentar me dar um susto para brincar comigo. Eu fui e acelerei um pouco o passo e parei num determinado lugar da escada e depois eu fiquei esperando ela descer, né? Na hora que ela desceu, eu brinquei e dei aquele susto. Só que a maneira como ela reagiu, ela chorou tanto que aquilo me deu uma dor no coração. Eu falei, ai, que brincadeira horrorosa. Nunca mais eu dou susto em ninguém. E ela chorou copiosamente, porque o susto foi grande. Aí eu peguei ela no colo, trouxe aqui para baixo, fiquei conversando com ela. Mas aquilo me trouxe essa reflexão de quem sou eu? Por que que eu brinco dessa forma? O que me faz reagir, né? Conduzir uma brincadeira dessa? Eu já vivenciei outras brincadeiras assim de dar susto. Mas se a gente for refletir bem, assustar as pessoas não é algo gostoso, não é algo bacana, porque fazer o outro se assustar gera um mal-estar. Pode ser temporário, mas gera um mal-estar. Então eu trouxe esse aprendizado de não mais brincar dessa forma. Mesmo que sejam coisas leves, simples, mas não mais brincar dessa forma. Eu passei o dia inteiro assim, puxa vida, refletindo sobre isso. Fui, trouxe ela no colo, brinquei, conversei, pedi perdão. Sinceramente, olhei nos olhos dela e pedi perdão. E pedi que ela continuasse confiando em mim, que eu jamais faria aquilo de novo. Ela, tá bom, tia, eu confio. E aí pronto, a coisa fluiu. E qual foi o outro aprendizado que eu trouxe disso aí? A criança rapidamente deixa passar, não fica remoendo ali, ah, por que você fez isso? Ah, por que aquilo? E por que aquilo outro? E ela nem lembrou mais. No mesmo dia, no dia seguinte, ela já não trouxe mais isso para o tema das nossas conversas. Significou que foi naquele momento e passou. E isso foi um aprendizado que eu trouxe também como adulta. Quantas vezes a gente fica preso numa situação, né? Ah, porque fulano fez isso? Ah, porque aconteceu tal coisa. Aí, e fica remoendo, fica remoendo, fica remoendo, ao invés de soltar, fluir, liberou. No caso dela, chorou e foi. Tá bom, já foi. Não tô lembrando mais disso. Então a gente pode trazer isso também como um aprendizado que as crianças deixam para nós. Elas não ficam presas a coisas que não fazem bem. Elas buscam de alguma forma, ó, viveu ali, sentiu ali, soltou e vamos para frente. Vamos para frente. Então observe que são vários processos que a gente vivencia de é preciso limpar, é preciso se conhecer, é preciso se acolher. E o acolher não é um processo assim rapidinho, de uma situaçãozinha de hoje eu me dei atenção. Eu vejo muitas mulheres falando, hoje eu fui fazer minhas unhas, fui me maquiar, fui fazer cabelo, fui fazer isso. Que lindo e maravilhoso! Mas não pode parar só aí. Isso aí é muito pouco. É preciso mais. É preciso a gente se cuidar de uma maneira mais profunda. Preciso a gente se acolher de uma maneira mais profunda. Então, reservar tempo para se conhecer deve ser uma prática constante. Não é de vez em quando. Não é uma vez, 2 vezes por ano. Não é em data de aniversário apenas que a gente se dá atenção. A gente tem que se dar atenção continuamente. Se observar continuamente, avaliar o que está fazendo bem e o que não está. Por que a gente age de uma tal forma, por que a gente não age. Como a gente está expandindo a nossa vida, crescendo, indo além. Eu sempre fico, foi no final do ano passado, eu acho que já até comentei isso com vocês, que eu estou curiosa para saber o ser humano que eu vou encontrar no final deste ano. E o ser humano sou eu mesmo. Porque no final do ano passado, eu olhei assim, né? Tava já chegando, aquele fim de ano a gente começa as reflexões de, um ano que se vai, essas conversas assim. E eu olhei para o ano de 2023 e eu falei, nossa, que ano lindo, que ano bacana, quanta coisa aconteceu. Como eu me transformei nesse ano, o ser humano de janeiro não é esse de dezembro.
E aí eu falei, poxa, tô curiosa para saber como é que eu vou estar daqui a um ano, em dezembro. E continuo com essa motivação de, para chegar a dezembro, eu olhar assim para trás e avaliar quais foram as coisas que eu mudei, o que é que transformou. Eu diria a vocês, e isso já estou aqui decretando, fazendo uma avaliação muito rápida. A Eliuse de final de dezembro ou do início de janeiro para esta Eliuse de hoje, já houve uma mudança, já houve uma guinada, já fiz muitas faxinas internas, já briguei comigo em alguns momentos assim de puxa vida, ainda tem esse negócio aí, eu ainda tô reagindo desse jeito, ainda tem essa autossabotagem. Aí depois que eu paro de brigar comigo mesmo, eu vou lá e agradeço pela bênção da clareza de que isso está acontecendo. É sempre uma bênção. Dói, é uma dorzinha. O processo de desilusão, o que é? É você deixar de ficar iludido com uma coisa que você achava que era e deixou de ser. Então a desilusão, por exemplo, que a gente olha como algo ruim, negativo, é na verdade uma grandíssima bênção que a gente deve agradecer, botar as mãos para os céus e agradecer. Porque a gente estava com uma ilusão e essa ilusão sai. A gente achava que era de um jeito e não é mais. E a gente começa a enxergar do jeito que de fato é. A verdade é uma bênção, gente. E a gente tem medo de estar com ela, de encará-la. E a verdade nossa, a verdade de quem de fato somos, do que queremos, do que almejamos, do que sofremos, do que nos dói. Olhar para essa verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre uma grande bênção, porque caminhar na verdade é caminhar no amor. O amor não se envolve com ilusões, com mentiras, com falsidades. E se a gente está em relações que são ilusões, a gente não está no amor. Se a gente está em situações que são dolorosas, a gente não está no amor. Então é preciso encarar essas situações e dizer assim, uau, doeu pra caramba, chorei um bocado, mas agora eu tô renovado porque agora eu tô me entendendo mais, tô sabendo quem sou, tô sabendo para onde estou indo, para onde quero ir, estou sabendo como caminho, nessa caminhada, como é que eu estou caminhando, para onde eu quero. Eu particularmente, no ano há 10 anos, foi em 2014, eu lendo um livro chamado Cartas de Cristo. Não sei se vocês já ouviram falar. É um livro que tem disponível na internet. Deixa eu beber uma aguinha aqui. E esse livro traz 9 cartas. Segundo a apresentação do próprio livro, não tem autoria, mas tem toda a narrativa de como o livro foi composto. Foi uma freira, ela disse que foi preparada por 40 anos, diretamente por Jesus, para quando ela estivesse pronta, ela escrever essas cartas, que foram ele foi ditando e ela foi escrevendo, né, no processo mediúnico dela. Então ela disse que não ia colocar o nome dela porque ela entendia que ela não era autora daquilo ali. E aí, então, tem essas 9 cartas em que Jesus, para quem acreditar no livro, obviamente, narra como foi o processo dele. Tem a história do deserto, tem uma série de coisas assim. Eu, particularmente, sintonizei muito com esse livro. Ele me trouxe muita clareza. É um livro extremamente difícil, requer inclusive um certo conhecimento de física quântica, um conhecimento mais científico para entender algumas coisas, mas é um livro grandioso. E nesse livro, Jesus diz que coisas que ele estava dizendo agora para a humanidade, há 2000 anos atrás, ele não podia dizer porque a humanidade não estava pronta. Inclusive, em termos de conhecimento, a humanidade ainda não tinha expandido o suficiente para ele poder explicar certas coisas. E que agora nós já estávamos em condição de acolher, de receber essas mensagens. E aí ele conta, eu fiquei encantadíssima com a experiência dele do deserto. É de uma beleza assim que
Eu já li algumas vezes e toda vez que eu leio eu choro. Eu amo ler essa parte assim da experiência dele do deserto. Para mim, muito linda. Mas para além disso, tem um trecho do livro que Jesus fala assim que não entende por que os seres humanos ficam tão perdidos, caminhando de uma forma tão perdida. E ele diz que o propósito das nossas vidas deveria ser buscar a iluminação, buscar esse encontro com Deus, buscar o amor, caminhar no amor. E aí ele fala muito desse termo, né? Iluminação. Dali, então, eu tomei essa decisão assim definitiva. Eu já era uma pessoa que caminhava, buscava esses conhecimentos espiritualistas, buscava entender o que era o universo, como é que as coisas funcionavam, qual era o meu papel aqui na Terra, enfim. Já vinha nessa caminhada, mas meio solta. Quando eu li esse livro, assim, que ele falou assim, o propósito da vida de vocês deveria ser, eu falei, pronto, achei o meu propósito. Vou caminhar em torno disso, vou seguir esse caminho, vou buscar o conhecimento, vou buscar me conhecer, vou buscar me trabalhar. Então foi quando eu tomei assim uma decisão verdadeira de agora é a hora, ninguém me segura. E interessante que eu tomei essa decisão, ou seja, hoje eu estou com 50 anos, eu estava com 40 anos. E aí, esse mês de maio que passou, eu fiz meus 50 e no mês de abril eu estava assim, falei, gente, eu quero celebrar meu aniversário de alguma forma. E um certo dia acordei e tem umas fotos dos meus 40 anos bem na parede, na minha cabeceira de cama. Como eu durmo para tudo quanto é lado na minha cama, não durmo só numa posição. Nesse dia eu estava inverso da cabeceira. Quando acordei, de cara eu olhei e vi minha própria foto nos 40 anos. E fiquei num processo, mergulhei fundo mesmo, assim, num processo de meditação e de gratidão, que eu acho que eu nunca tinha sentido antes, com tanta profundidade. Como eu agradeci a mim, a esse ser humano lá de 40, quando tomou a decisão de percorrer esse caminho. E fiquei um tempo olhando a foto, lembrando da história e das dores que eu carregava lá nos 40, e que mesmo carregando aquelas dores, eu tomei a decisão de seguir esse caminho da iluminação. E agradeci profundamente. Falei, ser humano, Eliuse dos 40, gratidão pela decisão que você tomou, que me faz hoje eu ser o ser humano que sou hoje. E que chego aqui aos 50 também agradecida por toda essa trajetória. Não sei nem se eu consegui me fazer clara, mas foi um sentimento muito profundo, muito profundo, muito profundo. E eu espero assim e desejo que vocês tenham a oportunidade de viver algo assim. De pegar uma foto de vocês ou de lembrar de alguma coisa do passado e agradecer a esse ser humano do passado que são vocês mesmas. Do que fez, do que vivenciou, do que caminhou, para que você seja quem é hoje. E se você hoje não consegue fazer esse agradecimento, tome esta decisão de fazer mudanças profundas em sua vida, para que daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a uma semana, quem sabe, você possa olhar para trás e agradecer a este ser humano de hoje, do dia 12 de junho de 2024, que tomou uma decisão de fazer uma grande e profunda transformação na vida. E quando você chegar lá na frente, ter condições de agradecer. Se não tem já agora, que possa ter no futuro. Mas o expandir o amor próprio, é esse cuidar, é esse se conhecer, é esse decidir, é esse fazer. Não ficar só no devaneio, né? Eu queria que a minha vida fosse assim, tá muito ruim, tá muito isso, tá muito aquilo. Faz alguma coisa, toma alguma decisão, faz alguma mudança. Busca ajuda se não consegue só. Mas alguma coisa precisa ser feita. Porque eu vou continuar dizendo em todas as lives isso. Somos seres divinos, nascidos do amor. E por herança, a gente tem o direito de ser feliz. É um direito de herança divina. Então a gente não deve se contentar com uma vida razoável, com uma vida mais ou menos, com uma vida confusa, com uma vida de tristezas. Inclusive no aspecto financeiro.
Quando a nossa vida se harmoniza, o nosso aspecto financeiro prospera. Espiritualidade envolve também estar harmonizado no plano físico. E estar harmonizado no plano físico, na matéria, é ter uma vida financeira também organizada. Então, se a gente não está com a vida financeira organizada, tem coisas desarmônicas que precisam se ajustar. É nosso direito divino viver no amor, ser feliz, viver na harmonia e expandir isso de uma forma tal que a gente não precisa nem falar para os outros perceberem. Fulano é feliz, fulano vive no amor. No silêncio ou na fala, as pessoas vão perceber. Então essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Trabalhem para serem felizes. Cuidem-se profundamente. Não aceitem situações que fazem mal. Se vocês estão reagindo de uma maneira que não compreendem, procurem entender, procurem se conhecer e, sobretudo, se acolher. A gente tem que acolher a nossa própria história e nunca se julgar. Não lembramos o que é que nos aconteceu lá na infância. Assim como a gente não deve julgar outras pessoas, a gente não deve estar se julgando, porque a gente não lembra de tudo que nos aconteceu. A gente só sabe que está sendo resultado de uma trajetória, de uma história. Se essa trajetória está desarmônica, então alinha a trajetória e olha, caminha para a felicidade. Eu sempre digo isso para os meus alunos, inclusive na universidade. Se não está feliz, está no caminho errado. O caminho é o da felicidade. Às vezes, para chegar na felicidade, vai caindo, vai tombando, vai lidando com as dores, mas essas dores têm que ficar para trás, elas têm que ser curadas. Não é carregar as dores para a nossa vida futura. Então, essas dores precisam ser curadas, porque o nosso caminho deve ser sempre o da felicidade. O nosso caminho deve ser sempre do amor. Então, vamos expandir o amor próprio. Beijo no coração. Amo vocês. Me sinto extremamente grata pela oportunidade de estar aqui servindo ao amor, servindo à luz, servindo à espiritualidade, servindo a mim mesma também. Me faz muito bem estar aqui. Gratidão a vocês que me escutam. Beijo, até a próxima quarta.